Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, né? Sejam todos muito bem-vindos ao canal para a gente estudar língua portuguesa. Hoje vamos dar sequência aí aos estudos da análise morfológica das classes de palavras. Na aula passada a gente falou das 10 classes de palavras, as 6 variáveis, as 4 invariáveis. E hoje a gente vai dar sequência a isso, falar sobre mais algumas questõezinhas importantes para a gente começar a estudar propriamente dita cada uma das 10 com mais detalhes. Antes eu queria mostrar para vocês como que cai isso em prova, como que aparece em questões. É claro, é só uma questão isolada, mas já para a gente começar a ter um contato, né? Então tá aí um exemplozinho, uma questãozinha. Primeiro ele te dá um texto, as aspas do grande Guimarães Rosa, e depois faz alguma pergunta pra gente. Então o texto é o seguinte: Mamãezinha fria, quando os dois velhos, que não são velhos, falam, sai-lhes da boca uma baforada branca, como se estivessem pitando. Uma pequena frase do Guimarães. E aí vem a pergunta. Neste fragmento, a palavra velhos ocorre duas vezes. Então vamos ver. Quando os dois velhos, que não são velhos, foram as duas vezes que a palavra velhos apareceu. Em ambas, pertence à mesma classe morfológica? Então é isso que ele quer saber da gente. Olhando para essas duas palavras, dentro dessa frase, as duas pertencem à mesma classe morfológica? Você vai perceber que não, né? Você vai perceber que não. Que em uma, apesar da gente pensar assim, velhos, os velhos, é um substantivo. Então, sim, as duas são substantivos. Mas vamos ver aqui, quando ele fala, quando os dois velhos, que não são velhos, no primeiro velhos, ele está falando das pessoas, aqueles dois velhos ali. Então, aí sim é um substantivo, né? Aqui sim é um substantivo. Falando aqueles dois velhos, os velhos. Quando os velhos fumam, sai uma baforada branca. Opa, pera. Aí sim eu estou falando de substantivo. Agora no segundo que fala assim, quando os dois velhos que não são velhos, você está dizendo que, peraí, a gente fala que aqueles dois ali é velhos, mas eles não são velhos. Nesse caso aqui, a palavra velhos está qualificando aquelas pessoas, está dando uma qualidade para aquelas pessoas. Então, quando está falando de qualidade, nós estamos falando de adjetivo. Então, a mesma palavra velhos, dentro do contexto, se classificam de maneiras diferentes. Você tem a mesma palavra sendo um substantivo numa frase e na outra sendo um adjetivo. Então, esse aqui é um exemplo de questão de que nós temos que entender as classes de palavras, mas saber que cada palavra não pertence exclusivamente a uma classe. Nós vamos ter que ter o grande jogo de cintura de perceber ela de uma maneira contextualizada, para poder entender e fazer os exercícios de análise morfológica com muito mais profundidade, tá bom? Fique esperto nisso, fica ligado nisso, não é só decoreba não, tá? Não é decoreba não tem decoreba, não quero saber de decoreba, eu quero saber de memorização, de raciocínio lógico, para você poder enxergar isso dentro dos textos, que é isso que o vestibular e que o concurso público vai cobrar de você, tá? Não vai cobrar mais decoreba, pelo amor, né? Bom, o que nós vamos entender então hoje? Hoje eu quero falar para você dos grupos de palavras. Nós temos aquelas 10 classes de palavras, 6 variáveis, 4 invariáveis, e cada uma dessas palavras está dentro de um grupo, né? Quando eu falo de grupo nominal, eu estou falando de nome. Nome é aquilo que classifica o ser, né? Que diz a essência do ser quando fala assim, Douglas.
quem é o Douglas? Ah, é aquele ali. É algo que já direciona para uma pessoa, né? Um personagem dentro de algum ato comunicativo. Então, o grupo nominal, quais são as palavras, as classes de palavras que estão dentro de grupos nominais? O núcleo do grupo nominal é o substantivo, substância, aquilo que dá nome aos seres, né? E relacionado com esse substantivo, nós temos o adjetivo, nós temos o artigo, nós temos o pronome e nós temos o numeral. Essas 4 outras palavras, esses 4 outros grupos de palavras, estão ligadas diretamente ao substantivo, estão qualificando esse substantivo, estão classificando esse substantivo, estão substituindo esse substantivo, estão numerando esse substantivo. Tá? O outro grupo é o grupo verbal, é o de ação, é o de estado, é o de fenômeno. Tá? E é óbvio que o núcleo central é o verbo, palavra extremamente importante. Tá? Um grupo de classe de palavras extremamente importante. Você vai fazer um concurso público, eu duvido não cair verbo no seu concurso público. Eu duvido não cair verbo. Tá? Esse é o núcleo do grupo verbal. E quem está ligado ao verbo? É o advérbio. A classe de palavra advérbio. E o grupo relacional já está falando relação, estabelece uma relação, um relacionamento, liga partes do texto. Nós temos 2 núcleos principais, porque cada um deles exerce uma função de relação, que é a preposição e a conjunção. Preposição liga 2 palavras e estabelece entre elas um sentido. Conjunção liga 2 orações e estabelece entre essas orações um sentido. Depois a gente vai ver com mais profundidade. Mas na língua portuguesa nós temos esses 3 grupos de palavras: o grupo nominal, o grupo verbal e o grupo relacional, que estão ligadas aí. O grupo nominal ao substantivo, o grupo verbal ao verbo e o grupo relacional, tanto a preposição como a conjunção, porque cada uma dessas palavras tem uma característica importante. É isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha aí. Se você ainda não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. Procure inscrever-se aí no YouTube, clica e acompanha as próximas videoaulas, as próximas postagens. Vai ter muita coisa legal daqui pra frente. É isso. Bora estudar!